Amém, graças a Deus, graça e paz, nação do avivamento. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos hoje continuar caminhando por Jerusalém, e nós vamos alcançar a 10ª porta. E a 10ª porta chama-se Porta Oriental. Nós temos falado aqui que a Jerusalém antiga possuía 12 portas. Cada porta tinha um nome, cada nome um significado profético. Nada na Bíblia é solto, nada na Bíblia é sem propósito. Tudo tem um propósito, e um propósito profético, um ensinamento. Quando nós celebramos as festas bíblicas aqui, por que elas são 7? Hoje pela manhã nós vimos a importância dos 7. Por que são 7 festas? Por que são 7 igrejas no Apocalipse? Então a gente vai vendo que todas as coisas na Bíblia trazem uma mensagem profética, um ensinamento profético. E essas 12 portas não poderiam ser diferentes, tá? A própria cidade de Jerusalém é uma cidade profética. Jerusalém representa o Senhor Jesus. Jerusalém representa cada um de nós. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do rei Davi. Jesus é o filho de Davi, que entrará pelas portas de Jerusalém mais uma vez. Lembra que quando Jesus entrou montado no jumentinho, e ali eles aclamaram Jesus, Hosana, Hosana nas alturas, e balançavam ramos de plantas, saudando o rei. Então ele entrou em Jerusalém, e ele, na segunda vinda dele, ele entrará novamente em Jerusalém, pela mesma porta que ele entrou nesse dia. Ele entrará na sua volta, ele entrará em Jerusalém, entrará no templo, no 3º templo, que em breve será construído em Jerusalém, para a glória de Deus, e ele se assentará no trono de Davi, como rei e sacerdote, e reinará numa era milenar, por 1000 anos, na terra, com a sua igreja. Amém? Esse é o rei que está vindo, e vindo para reinar. Você pode dar um aplauso ao rei? Aleluia, aleluia. E cada uma dessas portas, ela traz uma mensagem. Cada porta dessa traz uma mensagem para a nossa vida também. Então nós vamos entender uma coisa sobre Jerusalém e sobre profecia, sobre palavra profética, entendimento profético. Porque se a gente não tiver entendimento profético, a Bíblia vai ficar para nós como um livro de história. Por isso que o mundo não entende a Bíblia. Pessoas inteligentes, intelectuais, entendem sobre muita coisa da Bíblia, da história, sabe até mais do que a gente. Mas a letra, porque o espírito da palavra, o profético da palavra, que é o principal. Mesma coisa uma pessoa, ela não é só um corpo, ela é um corpo, alma e espírito. E é muito mais importante a alma e o espírito do que o corpo. Porque sem a alma e o espírito, o corpo está morto, não é nada. E sem o corpo, a alma e o espírito continuam vivos. Então, o profético, o espírito da palavra, é muito mais importante do que a letra da palavra. Por isso que a própria Bíblia diz, né? A letra mata e o espírito vivifica. Amém? É o espírito da palavra que traz vida. Então a gente, aqui no Maná, procura entrar no espírito da palavra e receber o espírito da palavra. Então a palavra profética é assim. Na profecia bíblica, Jerusalém, ela é a cidade santa que está lá em Israel. Nesse momento, a gente pode ir lá, pode visitar Jerusalém. É a cidade santa, a cidade sagrada que está lá. E também Jerusalém representa a nova Jerusalém que está no céu, a Jerusalém celestial, que descerá. Isso está em Apocalipse, capítulo 21. A Jerusalém que está no céu descerá um dia, exatamente no cumprimento de uma festa de tabernáculos. E tem também a nossa própria vida
como uma espécie de Jerusalém. Então, existem algumas mensagens proféticas, alguns ensinamentos que o Senhor está falando para a cidade de Jerusalém, que são direcionados a nós. E nós somos como a cidade de Jerusalém. Então, em alguns momentos, a palavra de Deus vai estar sendo direcionada para Jerusalém, que está lá em Israel, em alguns momentos para Jerusalém celestial, e em alguns momentos para Jerusalém, que é a nossa vida, corpo, alma e espírito. Amém? Então, com esse entendimento, que a gente mergulha na palavra de Deus e fica ouvindo o que Deus tem a falar conosco. Porque se Deus estiver falando com a Jerusalém, que é você, mas você achar que Ele está falando com a Jerusalém, que está lá em Israel, você não vai receber o que Deus está trazendo para você. Entendeu? Então, se Deus estiver falando da Jerusalém, da nova Jerusalém, e você estiver pensando na Jerusalém que está lá em Israel, você também vai deixar de receber aquilo que Deus tem para você através da nova Jerusalém. Então, nós temos que estar com os ouvidos atentos, os ouvidos espirituais, né? É como o servo de Eliseu: o Senhor abre os olhos dele para que ele veja, porque nem sempre a gente está vendo o que a gente tem que ver. Amém? Glória a Deus. Deus é meu rei fiel. Isso quer dizer amém. Então, estamos falando a 10ª porta. 10º portal. Quando a gente fala em portal, nós estamos falando da nova Jerusalém que está no céu. Lá é portal. Porque quando a gente fala de outra dimensão, nós falamos de portal. E aqui na terra nós falamos de porta. Então, a porta oriental é o nome da porta, da 10ª porta da cidade de Jerusalém. Então, a porta oriental traz para nós o milagre da glória de Deus. Amém? Olha quantos milagres nós temos recebidos através dessas portas. Só quem está fechado que não recebe. Mas eu creio que ninguém vem aqui para estar fechado, né? Numa época dessa, que as pessoas são incentivadas a ficarem em casa, né? Então, acredito que quem faz o esforço de vir, vem aberto para receber tudo de Deus. Amém? Nós aqui nunca fechamos, nunca deixamos de estar. Só Deus pode nos mandar fechar, só Deus pode nos parar. Amém? O maná não para. Não para. Só Deus que pode parar o maná. Amém? Não para, não fecha e não deixa de se reunir. Amém? Glória a Deus. Então, essa porta, a porta oriental, por que ela tem esse nome? Porque ela é voltada para o leste. O leste é onde o sol nasce, onde os astros nascem. Então, os astros, eles nascem a partir do leste, que é o Oriente, também chamado de Oriente. Então, a porta oriental era a porta da cidade de Jerusalém, que dava para o leste. Esta porta essa porta ainda existe lá na cidade de Jerusalém. Hoje já não é a mesma configuração das 12 portas, mas algumas portas sobreviveram. Então, a porta oriental sobreviveu. Não é a mesma. Ela, na verdade, a porta oriental, ela está abaixo da que eu vou mostrar para vocês agora. Porque a cidade de Jerusalém, ela foi destruída muitas vezes. Destruída e reconstruída. Então, ela era destruída, depois reconstruída por cima. E era destruída e reconstruída. Então, há várias camadas da cidade de Jerusalém. Impressionante, não é? Impressionante. É uma cidade que não permanece destruída. Como você, como a sua vida. Não importa. Se te afundarem, Deus te levanta. Se te afundarem, Deus te levanta. Se te afundarem, Deus te levanta. Amém? Como Jerusalém. Você nunca será afundado. Nunca será afundado. Amém? É como Jerusalém. Então, eu vou mostrar aqui a primeira imagem que eu vou mostrar para vocês. Essa porta é a porta oriental. Então, este muro não é o muro, nada que tem em Jerusalém hoje é como era naquele tempo de Jesus, né? Foi destruído, reconstruído, e muito menos como era no tempo de Davi. Mas alguns pedaços, algumas partes ainda existem. Existem partes do tempo do rei Davi ainda.
nesse muro. Mas é um muro construído por um otomano, por um império que em um determinado momento, tomou Jerusalém e mandou reconstruir os muros. Esta porta é chamada Porta Dourada. Então, a Porta Oriental é também chamada Porta Dourada. Nesse exato lugar aí, é o lugar da Porta Oriental. Ela fica um pouquinho abaixo, porque ela foi soterrada, e agora tem essa porta. Esta porta, ela é fechada. Então, se você for em Jerusalém, você não tem como passar por essa porta. As outras portas são abertas. Mas preste atenção nisso, nesse entendimento profético. Todas as outras portas de Jerusalém que ainda existem são abertas. Mas esta porta, a Porta Oriental, ela é fechada, blindada. Você veja que tem pedras, não tem uma porta. É tudo com pedras. O local da porta, eles colocaram pedra e vedaram. Colocaram uma espécie de cimento, né, daquela época, e ela ficou fechada. Por séculos, essa porta está fechada. Por isso ela é chamada também de Porta Dourada, porque as pedras de Jerusalém, ela tem uma coloração dourada. E como fecharam a porta com as pedras de Jerusalém, pedra natural de Jerusalém, e a coloração dourada, bate o sol e dá um brilho. Então ela recebeu o nome também de Porta Dourada. Quando você for em Israel, amém, você vai procurar a Porta Dourada, você não vai falar Porta Oriental. Você vai procurar a Porta Dourada, que todo mundo vai te mostrar. Quando você chegar na Porta Dourada, você vai saber que a Porta Dourada é a Porta Oriental. Lá em Israel, você sobe no Monte das Oliveiras, e é interessante que do Monte das Oliveiras, você olha para os muros de Jerusalém, e você vê a Porta Dourada, ou a Porta Oriental. Então você vê ela logo de frente assim. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu do Monte das Oliveiras, ele caminhou e ele entrou em Jerusalém. Então ele entrou por essa porta. Foi por essa porta que ele entrou. Na época estava aberta. Logo depois de Jesus, do tempo de Jesus, a porta foi fechada. Impressionante, né? E foi fechada e ela permanece fechada. Teve alguns momentos que abriram e permanece fechada até hoje. Tem mais uma foto dela aqui. Nossa imagem está meio clara, né? Não sei se podem... Cadê? Pode apagar aqui, por favor. Que aí já facilita isso aí. Agora ficou melhor, né? Maravilha, né? Eu sou como um diretor, já percebeu isso? Vou dando os comandos de diretor, luzes, de câmera. Vou contratar alguns diretores para me ajudar nessa parte, né? O diretor que faz o filme, que roda o filme, que é o ator, pelo amor de Deus. Então, aqui vocês estão vendo uma visão que pode até ser do Monte das Oliveiras, já está no alto. Você está percebendo parece algo branco, assim, em frente à porta, em frente ao muro, que não dá para definir, não parece que é pedra, é meio indefinido, né? Não é um terreno liso, né? Você está vendo que tem alguma coisa ali embaixo do muro, não tem? Embaixo do muro. A porta é aquela parte maior lá, ó. Ali está uma porta. Coloca aí sinaliza aí, Davi. Vê se consegue sinalizar a porta. Que eu estou sem a imagem aqui. Com o mouse aí. Isso aí. Para na porta. Para aí. Tá vendo? Então aí a porta. Ela é dupla ali. Ela é dupla. Não dá para ver muito claramente. Está ali, ó. Como está com a pedra, ela está fechada. Você não vê, nem parece que é uma porta. E veja que parece que é uma torre, não parece uma torre em cima ali? Não parece que é uma torre? Além de fechar a porta, eles fizeram uma espécie de um compartimento ali e fecharam por dentro. Exatamente para ninguém entrar, não passar nem por dentro, por fora e nem por dentro. Tiveram esse cuidado. Essa parte que eu falei aí, ó, tá vendo? Tudo isso aí é um cemitério, gente. É um cemitério. E por que esse cemitério está em frente a essa porta? Quando a Jerusalém foi governada por árabes que venceram os cruzados, isso aí é da história, né? Os cruzados
tomaram Jerusalém, ficaram um tempo, e depois Saladino, um árabe, conquistou Jerusalém, venceu os cruzados e assumiu lá o controle de Jerusalém. Há uma profecia, daqui a pouco nós vamos ver, que o rei, que o Messias, ele, quando voltar, ele entrará por essa porta. Preocupado com essa profecia, com a chegada do Messias judeu, o que ele fez? Ele mandou fechar a porta. Então, esse árabe mandou veda essa porta, fechar a porta. E coloca um cemitério em frente, porque eles todos sabem que o rei é rei sacerdote. O Messias é o filho de Davi, assim como Davi foi rei e sacerdote da ordem de Melquisedeque. E um sacerdote não pode tocar em morto, porque ele fica impuro. Ele não pode passar no cemitério. Ele fica impuro por 7 dias. Tem que se purificar. E ele diz, então, se o Messias chegar, a porta está fechada. Mas ele poderia, sei lá, derrubar as pedras e entrar. Mas tem um cemitério. Vamos botar um cemitério para não passar. Então, isso daqui é um impedimento à entrada do rei Jesus em Jerusalém na sua volta. Quando eu disse para você que tudo em Israel é profético, por isso que não se vai em Israel como turista qualquer. Em Israel a gente vai para peregrinar, é uma terra santa, uma terra profética, que você vai para fazer uma peregrinação, receber mensagens proféticas, revelação, abrir o seu entendimento e conhecer coisas que as pessoas passam lá, que viajam, que legal, tem um cemitério, e não tem uma ideia de que isso aqui é um trabalho do inferno para tentar impedir a entrada do Messias, que ele precisa entrar em Jerusalém para reinar. Ele precisa entrar em Jerusalém, e a porta que ele vai entrar em Jerusalém, por que não fizeram em todas as portas? Porque a porta que ele vai entrar é esta porta, ele não vai entrar por outra porta, ele vai entrar pela porta oriental, entendeu? E é por isso que tem todo esse trabalho aí na porta oriental. Tem uma outra imagem, aí está mais de perto a porta dourada, aí você vê o cemitério, acho que essa é a última, né? Tem mais uma, pode botar, aqui, bem pertinho, você vê ali um cemitério. É um cemitério mal cuidado, é um cemitério árabe, é um cemitério, você pode ver que tem até as inscrições árabes ali, é um cemitério quebrado, meio sujo, não é uma coisa cuidada, acho que não cuidam, acho que o objetivo foi só para impedir a entrada do Messias. Amém? Então, está aí, podemos voltar com a luz. Nossa, agora temos um diretor de iluminação. Glória a Deus. Então, agora já podemos continuar. Então, vamos ler onde fala dessa porta. Lá em Neemias, porque nós estamos olhando Neemias, porque Neemias reconstruiu o muro, reconstruiu todas as portas. E a gente, para pegar o nome das portas, a gente vai em Neemias. E o ensino a gente vai em outro texto. Mas os nomes a gente pega em Neemias. Neemias 3, 29. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Então aqui aparece o nome da porta. Na NVI está escrito porta leste, porque é a mesma coisa, né? Leste e oriente é a mesma coisa. A questão são sinônimos. Estamos usando a Almeida Revista e Atualizada. Aliás, aqui acho que ainda é NVI, né? Aqui é porta oriental e NVI deve ser. Muito bem. Agora vamos lá para Ezequiel. Vamos para Ezequiel 44. Ezequiel 44, de 1 a 3. Na Almeida Revista e Atualizada. Versão. Diz assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Então, essa é a porta oriental. A porta exterior do santuário, que era a porta do muro, que olha para o oriente. Ou seja, a porta oriental, a qual estava
fechada. Veja bem, veja que Ezequiel, ele é um profeta, né? A gente sabe disso. Ezequiel é tomado por visões proféticas e ele vai vendo o futuro, ele vai vendo as coisas. É um livro muito profético, o livro de Ezequiel, sabemos disso, né? E aqui ele está sendo levado por um ser celestial, que é chamado aqui de homem. O homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, olha só o que o Senhor disse: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe. Então veja, esse príncipe aqui, olha o que ele está falando do príncipe. Aí já está falando já do Senhor Jesus de forma profética lá. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por ali mesmo sairá. Então a gente tem aqui uma revelação profética da porta oriental. Em Ezequiel, novamente, só que agora no 43, a gente volta a um capítulo, Ezequiel 43, versículos 1, 2, 4 e 5, diz assim, versão Almeida revisada. Então o homem me levou, esse homem é um ser celestial, tá? É um agente celestial de Deus. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, que é essa porta que a gente acabou de ver aqui, a porta oriental, a porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A glória do Deus de Israel vinha pelo caminho do Oriente. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então veja que a glória veio pelo caminho do Oriente, passou por essa porta, iluminou todo o caminho. Versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo. Quando passa por essa porta, você já sai de frente com o templo, com a entrada do templo. Então você já entra no templo. Por isso que o Messias vem por essa porta e não pelas outras 11 portas. Entendeu? Então, olha lá, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. 5. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe aí a sua palavra lida, é uma palavra profética. Todas as portas são muito proféticas, mas essa porta, ela fala de um milagre, que é o milagre da glória de Deus. Nós já falamos aqui sobre o milagre da provisão, o milagre da conversão. Cada porta é um milagre, né? Milagre da conquista, porta dos cavalos. Agora, esta porta, ela traz o milagre da glória de Deus. Você ver a glória de Deus é um milagre. Você ter contato com a glória de Deus é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é algo sobrenatural, algo extraordinário. O que é mais importante do que a glória de Deus? É você ganhar $1 milhão? Será que $1 milhão é mais importante que a glória de Deus? Vai impactar mais do que a glória de Deus? Não vai. Nada pode ser mais impactante que a glória de Deus. O que é maior do que a glória de Deus? Uma cura, uma ressurreição? Nada é maior do que a glória de Deus. Amém? Então esse é o milagre dos milagres. O milagre da glória de Deus. O milagre da glória de Deus. Tá? Então eu falei aqui que Jesus na primeira vinda, né? Jesus, ele entrou na porta das ovelhas, lembra disso? Jesus entrou na porta das ovelhas, foi a primeira porta que a gente viu. Quando ele entrou na porta das ovelhas, ele entrou como o quê? Como rei? Não, ele entrou como salvador. Ele entrou como cordeiro.
que tira o pecado do mundo. E muita gente, por isso que aquela porta das ovelhas é a porta da conversão, muita gente se converte, recebe Jesus como Salvador. Mas existe uma outra porta para o Senhor entrar. A segunda porta que ele entra, que não é a segunda da sequência das 12, a segunda que eu digo, de portas impactantes que ele entra. A primeira vez que ele entra, fala sobre a primeira vinda, ele veio como cordeiro, é a porta das ovelhas, para a salvação. A segunda porta que ele entra, é na volta dele, na segunda vinda, quando ele entra como leão, ele entra para reinar. É a porta por onde entra o rei. Esta é a porta oriental. Então, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, é como se nós passássemos pela porta das ovelhas, ou abríssemos em nós essa porta das ovelhas para o Senhor Jesus entrar como Salvador. Então, quando a gente abre o nosso coração para Jesus entrar como Salvador, é a porta das ovelhas em nós. Lembra que eu falei? Tem a porta, as 12 portas na Israel, na cidade de Jerusalém, lá em Israel. Tem os portais na Jerusalém celestial. E tem as portas na nossa vida. Amém? Nós somos uma Jerusalém para Deus. Então, quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus entrar, estamos abrindo a porta das ovelhas. Aí ele entra como nosso Salvador. Aí ficamos felizes. Somos salvos, somos de Jesus. Porém, a porta oriental, muitas vezes ela fica fechada. Ela fica fechada. Esta é a porta para a entrada de Jesus como Rei, como Senhor. Por isso que nós vamos ver crentes que são crentes que receberam a salvação, que diz Jesus é meu Salvador, mas Jesus não é Senhor deles. Você sabe disso? Jesus não é Senhor deles. Quem comanda a vida deles são eles mesmos. Quem comanda a vida deles são eles, não é Jesus. Jesus só teve a função de salvar, mas não de governar, de dirigir. Por quê? Porque para isso, ele precisa passar pela porta oriental da nossa vida. E esta porta está fechada. Esta porta, a gente precisa abrir essa porta. Então não basta só abrir a porta para a salvação. Tem que abrir a porta para o senhorio de Jesus. Gente, o que eu estou falando aqui, isso é muito sério. Talvez haja crentes que, existem crentes, talvez não, verdadeiramente, existem pessoas que passam a vida toda de crentes, vida toda, somente tendo Jesus como Salvador, somente a porta das ovelhas foi aberta para Jesus entrar, para salvar, mas a porta onde Jesus entra para reinar, permanece fechada. Então vejam a profecia lá de Ezequiel, que mostra que a porta estava fechada. Então é a porta da Jerusalém, mas também da nossa vida. Então a gente tem que ficar atento, porque hoje é como se o Senhor estivesse nos falando, olha, está na hora de abrir essa porta. E o pior, às vezes, além de mantermos a porta fechada, colocamos uns empecilhos, algo que vai dificultar ainda mais a entrada de Jesus por essa porta. Muito parecido com o que aquele árabe fez lá em Jerusalém. Tudo é profético, gente. O que acontece com Jerusalém acontece com a nossa vida também. Tudo é profético. O rei está para voltar e aquela porta precisa estar aberta, e aquele cemitério não pode estar lá, porque é por aquela porta que o rei vai entrar. Agora o rei precisa entrar, quer entrar na nossa vida para reinar hoje. A gente fica pensando, Jesus vai reinar lá
no milênio. Sim, ele vai reinar lá no milênio, mas ele já está reinando nos céus. E já está reinando na vida de todo aquele que abriu a porta oriental. Porque se não abriu a porta oriental, ele não está reinando. E como é que fica? Ele é só o Salvador e não é Senhor, como é que fica? Eu não sei. Aí no dia do juízo é que você vai saber. Se capenga com uma porta só, resolveu o problema para entrar no céu. Aí eu não sei te dizer. Eu acho que se tem duas portas, é para que sejam abertas as duas. Né? Se tem duas pernas, é para ter duas pernas. Se tem duas portas, é para abrir as duas portas. Enfim, não vamos esperar o dia do juízo para isso. Então, hoje é uma oportunidade da gente falar para o Senhor. Senhor, diante da tua palavra profética, eu abro a porta oriental da minha vida para o Senhor reinar. Porque até então, eu é que estou reinando. As coisas são do meu jeito. Eu faço do meu jeito. Olha, às vezes a gente faz, as pessoas fazem coisas, a palavra de Deus está dizendo algo, a pessoa faz diferente. Diz assim, eu faço assim, é do meu jeito. E eu sou crente, sou salvo e tal, mas isso aqui é do meu jeito. Aí você entende que a porta oriental está fechada. Quando você fizer isso, ou vier esse pensamento na sua mente, você vai se lembrar dessa palavra. E a porta oriental está fechada. Eu não sou tão crente como eu achava que era, como eu me orgulhava que era, porque agora eu sei que eu só estou funcionando com uma porta, a porta das ovelhas, que é a porta para eu receber salvação, mas a porta para eu receber direção, aí eu não quero. Então, por isso que eu disse, com uma porta só, aguarde o dia de juízo, para resolver com Deus essa questão de uma porta só. Eu prefiro obedecer e manter as duas portas abertas. A primeira, sim, a das ovelhas para a salvação. Aí a gente não tem nem muito entendimento. Mas logo que vem o entendimento, abre-se a dar a porta oriental para o reinado de Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Em Ezequiel a gente leu que a porta está fechada, mas ela é aberta para o príncipe, né? Ela é aberta para o príncipe. Como que essa porta vai ser aberta? Como que o Messias vai passar se há um cemitério ali? E se a porta está fechada? Eu não separei o texto aqui para vocês, até para não ficar também muito grande o estudo, mas depois vocês podem encontrar esse texto. Haverá um terremoto. Então, na vinda do Messias, depois vocês vão ler lá sobre a volta de Jesus, haverá um terremoto que vai pegar aquela região do Monte das Oliveiras que eu falei, na direção da porta, e vai abrir, vai fazer um vale. Aquele cemitério vai para o espaço. E vai ficar limpo. E o Messias vai passar e vai entrar no templo e vai se assentar. Nada, nenhuma estratégia maligna que tentará impedir a entrada do Messias em Jerusalém funcionará. Já está decretado que haverá um terremoto assim que o Messias chegar e vai limpar aquele lugar. E eu profetizo, amém. Aleluia. 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 E eu profetizo sobre a sua vida que todo impedimento que o inimigo colocou para impedir que Jesus reine, porque às vezes não é nem culpa sua, é a estratégia do inimigo para te atrapalhar, para impedir que Jesus reine na sua vida. Deus mandará um terremoto, igual mandou para Paulo e Silas, mandará um terremoto e vai abrir passagem para a glória de Deus na sua vida. Vai abrir passagem. Aleluia, aleluia, Ele abrirá passagem, amém, Ele abrirá passagem, nada pode deter a glória de Deus. E eu quero, amados, trazer dois ensinamentos aqui, sobre a porta oriental, no que diz respeito à nossa vida. Eu gostaria muito de falar sobre
o que diz respeito a Jerusalém celestial, já que a gente está falando de glória, né? Ou até Jerusalém, ali terrena de Israel, mas a palavra para nós hoje é dessa Jerusalém aqui, que é a nossa vida. Amém? Então nós vamos falar da 10ª porta. Certamente Deus vai providenciar que você um dia ouça sobre as outras exemplos, talvez até aqui no Maná mesmo, mas hoje vamos falar sobre a porta que é a nossa vida. Então, o primeiro ensinamento profético dessa porta oriental, que é o portal da glória, lembra-se? Por que que porta oriental é o portal da glória? Porque é por essa porta que passa Jesus. Jesus é a glória de Deus. A Bíblia diz assim, o que os discípulos dizem em relação a Jesus? Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Vimos a sua glória. Jesus é a glória de Deus. É a glória em pessoa. Jesus é o rei da glória. Já ouviu falar isso? Ele é o rei da glória. Ele não é um rei comum. Ele é um rei glorioso. Ele é um rei cheio de glória. Então vamos ver 2 lições aqui, 2 ensinamentos sobre a glória de Deus na nossa Jerusalém, que é a nossa vida. Primeiro, a porta oriental ensina que Jesus, a glória de Deus, quer entrar em sua vida hoje. Amém? Ele quer entrar em sua vida hoje. Você fala assim, mas eu já sou crente. Sim, você já é crente. Ele já entrou na minha vida, sim. Só que como Salvador. Ele quer entrar como Rei. Quer entrar com glória na sua vida. O que pode impedir isso é orgulho. Dizer, eu não preciso, já sou crente. Deixa de ser orgulhoso. Como é que você pode dizer que não precisa da glória de Deus? A sua vida está gloriosa e impecável, realmente não precisa? Então já entrou a glória. Mas se não está, é porque não entrou. E se não entrou, é porque está fechada a porta. Entenda uma coisa. Na profecia de Ezequiel, esta porta, ela é essencialmente fechada. Quando você recebe Jesus, a porta das ovelhas na sua vida é aberta. Ela já é aberta. Assim como a porta de Jerusalém é aberta. Mas a porta para ele entrar, para reinar como glória na sua vida, na minha, na sua, essa porta ela é fechada. Ela é fechada. É isso que revela Ezequiel. E o entendimento profético nos faz entender, porque só com a letra da lei você não vai entender. A letra mata, o Espírito é que vivifica. Então o Espírito está vivificando aqui, está trazendo vida, e está nos mostrando que esta porta da glória está fechada. Aí você pode perguntar assim, por que ela está fechada? Ela está fechada, isso faz parte dos mistérios de Deus. Faz parte dos mistérios de Deus. Quer ver? Vamos voltar lá em Ezequiel, o 44, diz lá no versículo 2, disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Gente, isso aqui tem tanta profecia aqui nessa frase. Quando ele diz aqui, quando Ezequiel é tomado em êxtase, e começa a profetizar, ele não sabe nem o que ele está falando, e ele começa a profetizar, quando ele diz, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ele ouve, né, o Senhor dizendo para ele, ele reproduz aqui no livro dele, de Ezequiel, esta porta permanecerá fechada, e não se abrirá. Quando ele diz isso, ele continua dizendo, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Aí a gente vai lá para Jerusalém, a porta era aberta quando Jesus entrou por ela. E depois da morte e ressurreição,
né? Aí destruíram a cidade em 70, depois foi reconstruída, e quando foi reconstruída, fecharam a porta. Olha aqui, o rei entrou, por isso ela será fechada, ninguém entrará por ela. Agora só vamos entrar por ela na volta de Jesus. Mas ao mesmo tempo, está trazendo uma palavra profética para nós, que a porta oriental na nossa vida, ela é fechada. Por que ela é fechada? É um mistério de Deus. Mas esse mistério será revelado para você daqui a pouco. Amém? Vai ser revelado esse mistério. Agora, eu preciso entender que esta porta é fechada. Porque seria muito fácil dizer assim, puxa, mas se Deus quer entrar, tá aí, eu estou aberto para receber, estou aberto para receber. Não está. Não está aberto. Você não está aberto para receber. Porque essa porta, ela é uma porta fechada. Para essa porta ser aberta, é preciso que haja um entendimento profético. O entendimento profético que a gente está recebendo aqui é a chave para a abertura da porta oriental na nossa vida. Não é assim, não é de qualquer maneira. Tem que ter um entendimento profético. Então, daqui a pouco, a gente vai ter a revelação aí desse mistério. Então, vamos voltar lá, vamos voltar para esse tópico 1. Esse ensinamento 1. A porta oriental ensina que Jesus, a glória de Deus, olha o nome dele, glória de Deus, quer entrar em sua vida. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Mas para ele entrar, é preciso que a porta esteja aberta. Amém? É preciso que a porta esteja aberta. Então, isso significa o quê? Significa que você e eu temos que estar abertos para a glória de Deus. Amém? Nós temos que estar abertos para a glória de Deus. Como é que está a porta oriental hoje? A porta está fechada. Cemitério na frente, impedimento para entrar o Messias. O que mostra ali é que quem manda naquela cidade, ou pelo menos quem mandava na cidade, não queria que a glória entrasse. Estão entendendo? Quem mandava na cidade, que era aquele árabe, não queria que a glória entrasse. Por isso fechou a porta e colocou o cemitério. Mas Deus já havia dito, a porta vai permanecer fechada. Aquilo que o inimigo pensa em fazer, Deus já sabe que vai ser feito. E está sendo usado por um propósito de Deus, senão não estaria fechada. Deus tem um controle de tudo. E Deus está nos ensinando que, assim como aquele homem não queria que a glória entrasse na cidade de Jerusalém, pode acontecer de o nosso homem interior não querer que a glória entre em Jerusalém. Quem é que governa a sua Jerusalém? Sua Jerusalém que é você. Quem é que governa a sua Jerusalém? Um homem chamado homem interior. Algumas vezes também é chamado de homem velho. Tem governo, até Jesus entrar, até ser dado o governo para Jesus. Até ser dado o governo para Jesus. Aí você faz coisas que às vezes nem você gostaria de fazer. Já reparou? Você faz coisas que nem você gostaria de fazer. Ué, então não é você só que está se governando. E esse homem interior, esse homem velho, não quer que o Messias entre nessa Jerusalém que é a sua vida, porque senão ele vai perder o reinado, e Jesus é que vai reinar. E se isso acontecer, a sua vida vai mudar, porque a sua vida vai glorificar a Deus em tudo. Entendeu?
Então, hoje é um dia favorável a você abrir essa porta. Você abrir essa porta. Amém? Então, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. A porta oriental ensina que Jesus, a glória de Deus, quer entrar. Ele quer entrar na sua vida. O que fecha a porta? Pecado. O que abre a porta? Santidade. Algumas bênçãos, quando a glória de Deus entra por essa porta. Vou falar aqui algumas bênçãos. Primeira, a presença da glória. A própria presença. Então, quando o Rei Jesus, ele entra por essa porta na sua vida, a presença da glória de Deus é sentida no ambiente da sua vida, porque entrou a glória. Ele entrou. Uma outra bênção é a paz que essa glória traz para dentro de você, para a sua vida. A paz que essa glória traz. Lá Isaías diz que Jesus, ele é o quê? Ele é o príncipe da paz. E nós lemos aqui, lá no, onde foi? Lá no 44, versículo 3, Ezequiel 44, versículo 3, que diz assim: quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer diante do Senhor, comer o pão diante do Senhor, pelo vestíbulo, é uma espécie de passagem, né? Da porta, entrará e por ali mesmo sairá. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali. Então, Jesus tem como título, embora seja rei, tem como título também, príncipe da paz. O que é o príncipe da paz? É aquele que governa sobre a paz. É aquele que tem a paz nele. É aquele que é o dono da paz. Existe uma paz, gente, que é uma paz espiritual que só Jesus pode dar. Por isso que ele disse assim, certa vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não fique atemorizado, porque eu tenho uma paz que o mundo não conhece. E eu dou essa paz para vocês. Porque ele é o príncipe da paz. Então, quando a glória de Deus entra, Jesus entra por essa porta, que se estiver fechada na sua vida, tem que ser aberta hoje. Amém? Quando ele entra, primeiro é você sentir a glória, a presença da glória. E depois a paz, uma paz que inunda a sua vida. E ela permanece com você. E também podemos acrescentar a alegria. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele vem e ele entra por essa porta, é festa de tabernáculos. Festa de tabernáculos é a festa mais alegre que tem. São 8 dias de celebração, de dança. Nós não conhecemos a festa de tabernáculos. Nós celebramos a festa de tabernáculos aqui, mas não tem como a gente celebrá-la na essência completa como ela é. Como é, a gente precisaria estar num local aberto, precisaria estar no campo, no local aberto, celebrando, dançando. É uma festa, e é uma festa longa, uma festa de 8 dias, gente. Então é muita alegria, por quê? Porque o rei chegou para reinar. Esse é o sentido da festa tabernáculo. E esse momento em que o rei Jesus entra nessa porta, por essa porta, que haverá o terremoto, tudo que eu expliquei aqui, é exatamente o cumprimento de uma festa de tabernáculos, que é uma festa de alegria. Então, quando o rei chega na cidade, e Jesus é um rei bom, bom é pouco, né? Jesus é um rei maravilhoso. Então, Jesus é um rei que todo o povo se alegra com o reinado dele. Porque tem reis que são tiranos, e que o povo se entristece quando aquele governante está no poder. Agora, o rei Jesus é um governante que promove muita alegria, festa. A começar que no reino de Jesus tem um monte de festas.
Amém? Então, quando a glória de Deus entra na sua vida, entra a alegria. Então, preste atenção, queridos. Eu creio que vocês estão acompanhando o entendimento profético pelo Espírito Santo, porque eu sei que isso aqui não é simples, né? Isso é profético, não é simples, mas o Espírito Santo vai dando entendimento. Então, preste atenção. Quando você abrir essa porta, quando você abrir essa porta, quando essa porta for aberta na sua vida, a presença da glória tomará você. Não é um dia, não é um momento, não é um mover, não é um mover, não é um rodar, não é um cair no chão, não é um reteté. É a permanência da glória dentro de você. E essa glória, porque não adianta reteté com porta oriental fechada, gente. Tem muito reteté, mas a porta oriental está fechada. Só teve a porta das ovelhas. Tem reteté, mas faz o que quer na vida. Desobedece a palavra, faz contra a palavra e está ali o reteté. Porta oriental fechada. Isso aí não vale de nada. Ou cair no espírito, ou a tradicional, quietinho tradicional, também. Todo e qualquer estereótipo não quer dizer nada para Deus. O que significa a gente receber o entendimento profético e fluir dentro da palavra. Esta porta está fechada. E esta porta precisa ser aberta. Quando ela é aberta, a glória entra e permanece. Quando a porta é aberta, há paz. Quando a porta é aberta, há alegria. Então, que tanta falta de paz, que tanta falta de alegria, que tanto desconforto. Cadê a glória? Cadê a paz? Cadê a alegria? A porta está fechada. A porta está fechada. Mas essa porta vai ser aberta. Amém? Glória a Deus. Quem é que quer que essa porta se mantenha fechada na sua vida? Satanás. Satanás. Ele quer que essa porta se mantenha fechada. Ele vai cimentar, vai botar cemitério na frente. Viu como é que é importante a gente olhar para Jerusalém? Para a gente conhecer como é que o inimigo trabalha na nossa vida? Tem que olhar para Jerusalém, tem que olhar para as festas, tem que olhar para o céu. Não tem jeito, sabe? Tem que olhar para tudo isso. Amém? Vamos para o segundo entendimento aqui dessa palavra da porta oriental. Segundo entendimento, a porta oriental ensina que Jesus, a glória de Deus, quer reinar em sua vida a partir de hoje. Amém? Então ele não quer só entrar. Quando ele entra a presença da glória, entra a paz por causa da glória, entra a alegria que vem com a glória. Quando ele entra. Mas quando ele entra, não é apenas para ele entrar e trazer a presença, a paz, a glória e tanto mais outras coisas. Eu separei essas poucas aqui, senão a gente ia ficar aqui até de madrugada, falando e não ia falar tudo. Então a gente reduz. Mas ele não quer apenas entrar. Ele quer reinar. Amém? Ele quer reinar. E ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai descer o Monte das Oliveiras, vai entrar por essa porta. Pode colocar a porta ali, Davi. Ele vai entrar por essa porta. E ele vai entrar no templo, vai se assentar no trono e vai reinar. Agora, lembra dos estudos que nós estamos tendo sobre o Apocalipse? Que o anticristo entra no templo e se assenta como Deus. Sabe o que é aquilo? É ele se apresentar como o Messias. Por isso, anticristo. Cristo é Messias, então é anti-Messias. Ele é o anti-Messias, é o enganador, vai enganar muita gente. Então, até no último momento, Satanás vai tentar impedir que a glória de Deus entre em Jerusalém. Então, até o último momento,
ele tenta impedir que a glória de Deus entre na nossa vida. Por isso você vai ver muitos crentes recebem Jesus, mas vivem vidas tristes, vivem vidas que não se identifica com a glória de Deus. E muitos, vai passando o tempo, vão ficando pelo caminho. Quantos afastados você conhece? Quantos desviados você conhece? Quantos mornos você conhece? Está dentro da igreja. Ele diz, não me afastei, nem me desviei. Mas você está quente? Não. Frio você não está, porque você está na igreja. Mas você está quente? Também você não está. Apático do jeito que você é. Então, como é que você está? Aí você vai dizer, eu estou morno. Aí, tem que ler sobre a igreja de Laodiceia, para saber o que Jesus faz com quem está morno. Entendeu? Então, até o último momento, o inimigo tenta impedir de que você flua na glória, que o Senhor reine na sua vida. Então, vamos ver aqui quais são os elementos de um reino, de um reinado. Então, um dos elementos é o trono, amém? Então, anote aí, trono. Quando o Senhor entrar, ele vai se assentar no trono. Quando o Senhor entrar, ele vai se assentar no trono. Amém? Então é preciso que haja um trono. É preciso que haja um trono. Porque é dito que ele vai entrar, né? E está lá, a gente leu isso em Ezequiel, a glória do Senhor entrou no templo. Muito bem. Então é preciso que haja um trono. Um trono. Nós precisamos ter um trono na nossa vida. Nós precisamos ter um trono separado para Deus. Amém? Nós precisamos ter um trono separado para Deus. Normalmente, na nossa vida tem um trono. Mas não significa que o Rei Jesus esteja sentado nele. Entende? O que acontece com todo mundo, com todas as pessoas? Com todo ser humano? Todo ser humano tem um trono. Qual é o trono? Onde fica o trono? O trono fica no centro da nossa vida. Fica no nosso coração. Romanticamente falando, né? Mas no nosso interior, no centro da nossa vida, fica um trono. E desse trono parte o governo da nossa vida. E normalmente, quem está sentado nesse trono somos nós. Somos nós. Então, desde que nós nascemos, e nós fomos crescendo, e nós aprendemos que nós dirigimos a nossa vida. É ou não é? É ou não é? Então está lá, é um trono. Não tem nada de errado a gente dirigir a nossa vida. Só que, quando nós nos tornamos crentes em Jesus, Ele entra pela porta das ovelhas e nos dá a salvação. Nós precisamos entender, aí que está o entendimento profético. Precisamos entender que nós não podemos continuar reinando, não podemos continuar sentados no trono, quando há um rei dentro de nós. Amém? Não precisamos, não podemos continuar reinando num trono quando há um rei dentro de nós. Está percebendo esse delay?
É o recebimento profético. É o recebimento profético. Eu preciso da máxima concentração. Nós não podemos continuar reinando. Agora eu não sei se a câmera, como é que está. Precisa de ajuste, pode fazer ajuste, se precisar. Nós não podemos continuar no trono se um rei entrou na nossa vida. Até então nós não éramos crentes. Nós estávamos assentados no trono. Não tinha nada de errado. Mas abrimos a porta das ovelhas e recebemos Jesus como Salvador. Então nós não podemos continuar no trono. Porque se tem um rei, por melhor que sejamos nós, por mais que a vida seja nossa, por mais que a vida seja sua, seja minha, mas chegou o rei, eu tenho que dar o lugar do trono. Amém? Eu não posso continuar no trono se tem um rei na casa. É questão muito maior até do que de patente. Quem é de vida militar sabe dessa coisa de patente, que se chegar um oficial, um general. Mas é muito maior do que isso. É algo espiritual, algo tremendo. Jesus entrou, nos salvou. Agora ele precisa reinar. Então, trono. O entendimento que a gente precisa ter desse rei que vai passar pela porta oriental. Ele não vai passar pela porta oriental para brincar. Ele vai passar pela porta oriental para reinar. E se ele vai reinar, quem está reinando tem que sair do trono. E quem está reinando na sua vida? É você, tem que sair do trono. Amém? E em algumas vidas ainda é pior. Em algumas vidas, o diabo está reinando. Tem que tirar ele do trono. Mas normalmente, quando o diabo está reinando, a pessoa não se converteu ainda. E quando ela se converte, ela deixa de reinar. Ele deixa de reinar. Aí a gente diz, agora Jesus é que reina na minha vida. Mas ele está fazendo coisas que demonstram que quem está reinando é ele. Por que isso? Porque existem duas portas. Não confunda a porta das ovelhas com Jesus reinando. Porta das ovelhas é ele salvando. Ele reinando é a porta oriental. Então por que ele não reina? Porque essa porta está fechada. Por que esta bendita porta está fechada? Mistério de Deus. Mas que vai ser revelado ainda hoje. Amém? Por que ela está fechada? O mais importante de saber por que ela está fechada é entender que ela tem que ser aberta. E ela tem que ser aberta hoje. Amém? Ela tem que ser aberta hoje. Então, primeiro elemento que eu destaquei aqui de um reinado. Trono. Um segundo elemento, que é bem parecido com o trono, é governo. Governo. Porque do trono, a partir do trono, o Senhor governa. Ele não apenas está sentado no trono, mas ele está governando tudo, controlando tudo, dirigindo tudo. E o governo dele é um governo maravilhoso. Aí eu já entro no terceiro elemento que eu quero deixar aqui também, que é a justiça. A justiça é a alma de todo reino, de todo governo, todo reino. Qual é a alma de um governo? Vocês que querem ser políticos, eu não sou político, nem pretendo ser, mas eu posso te dizer o que é a alma de um governo, para um governante. Se um governante tivesse humildade de chegar até uma igreja, não é só essa não, que é a igreja, chegar a um profeta de Deus e perguntar como eu deveria governar, não ia acontecer impeachment, prisão por isso, por aquilo.
mas eles não têm essa humildade, né? Muito pelo contrário, qualquer oportunidade aproveita para mandar fechar a igreja. Acho que está fazendo uma grande coisa, né? Graças a Deus aqui no Rio de Janeiro não aconteceu isso, mas teve estados aí que aconteceu. Então, a justiça é a alma do governo. É a alma. É a coisa mais importante num governo. Viu, Viviane? Ensina isso lá na Câmara lá dos vereadores. Ensina lá. Quando você entrar lá, ensina. Vai no prefeito, ensina. A alma de um governo é justiça. Jesus exercerá um governo de justiça. Ele vai exercer um governo de justiça dentro da sua vida. Ele vai chamar todos, agora eu quero falar da Jerusalém aqui na terra. Jesus, quando vier reinar, ele já vem com a sua noiva, com a igreja. E ele vai compartilhar o reinado. Ele diz, vocês vão reinar junto comigo. Vocês vão se sentar à mesa comigo para reinar. Isso em Jerusalém. A mesma coisa, essa justiça, esse rei justo, bom, vai fazer na sua vida. Sabe? Ele vai reinar na sua vida com justiça. Você vai participar desse governo de Deus. Você vai participar, recebendo direção, revelação, dons, entendimento profético, para que a sua vida tenha o melhor governo. Então, na sua vida haverá um trono, você vai sair do trono, pode sair do trono, porque aquele que vai estar no trono, não vai alijar você não, ele vai dizer, reine junto comigo, isso é a justiça, reine junto comigo, reine junto, não vai ser assim com a noiva, a igreja vai reinar com Cristo? Então, nós estamos falando hoje da Jerusalém, que é a nossa vida. A gente vai reinar junto com Ele na nossa própria vida. Nós vamos sair do trono, nós vamos continuar reinando. Só que Ele está no trono. A gente vai reinar de acordo com a direção dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não falei que essa porta hoje é uma porta muito profética, né? Qual que não é? Mas essa é muito profética. Então, vamos resumir aqui, vamos resumir o que a gente viu até agora. O Senhor quer entrar na nossa vida. E quando Ele entra, entra a glória de Deus. A presença, a paz e a alegria tomam conta da nossa vida. Amém? Porque o rei entrou, o rei chegou. Mas Ele quer reinar. Reinar. Reinar, Ele precisa de um trono. E nós temos um trono que nós estamos assentados nele desde que a gente nasceu. A gente precisa sair desse trono e passar o lugar para Ele. Amém? Nesse trono Ele governa. Aí Ele passa a governar, a dirigir. Então você vai ter surpresas maravilhosas, experiências maravilhosas. Porque Deus vai te levar a lugares, a situações materiais e espirituais extraordinárias. Ele está governando. Porque enquanto você está governando, você vai. Quer governar? Governe. Quer que eu governe? Eu então vou governar. Eu acho muito melhor deixar Ele governar. Amém? E o governo dele é de justiça. Ele é um rei justo. Um governo de justiça. Será compartilhado conosco esse governo. Glória a Deus. Então agora vamos à revelação do mistério. Por que que essa porta está fechada? Essa porta está fechada na nossa vida. Há um mistério para a cidade de Jerusalém, há um mistério na Nova Jerusalém e há um mistério na nossa vida. Vou revelar o mistério da nossa vida. Esta porta está fechada na nossa vida. Simplesmente, para que a gente possa abri-la. Amém?
está revelado o mistério. Aí você vai dizer, tão simples que a gente não consegue ver, né? Depois que a gente vê, meu Deus, tão simples. Esta porta está fechada para que a gente possa abrir. Possa abrir. A porta das ovelhas está aberta. Ele entra, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não temos dificuldade de receber Jesus como Salvador. A dificuldade é ter Jesus como Senhor e Rei, reinando, governando. Essa é a dificuldade, gente. Nós sabemos disso, nós conhecemos a igreja, conhecemos as pessoas, sabemos disso. Essa é a grande dificuldade. É só olhar para a nossa própria vida, a gente já sabe, pela nossa própria vida, a gente sabe que tudo isso que eu estou falando é exatamente assim. Né? Agora, por que essa porta é fechada? Para que você possa abri-la, simplesmente assim. Simplesmente assim. Esta é uma porta que tem que ser aberta por nós. Não importa, se você tem 1 ano de crente, 10 anos, 20 anos. Ah, tem gente que já chegou, entendeu, já abriu logo, amém. Então Jesus está governando. Mas tem que estar mesmo. Ó, isso aqui, gogó, não adianta. Tem que estar, não é verdade? Tem que estar. Então a gente tem que abrir. Por isso que ela está fechada. E nós vamos encontrar isso aonde? Nós vamos encontrar isso lá em Apocalipse, exatamente na igreja que nós estudamos hoje pela manhã aqui. Apocalipse 3, está lá, versículo 20. Olha só. Eis, olha o que aqui Jesus está falando, Ele que é a glória, olha o que Ele está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? Que porta é essa que por ela entra a glória? É a porta oriental. Da onde? Lá da Jerusalém? Ou da Jerusalém Celestial? Não, aqui está falando da nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Por que ele está à porta e bate? Porque esta é uma porta fechada. Ninguém bate numa porta aberta. A única porta fechada das 12 é a porta oriental. Esta porta está fechada por um simples motivo, para que você abra. É uma porta que só tem fechadura por dentro. Se você não abrir, ela vai ficar lá fechada. Ele não vai reinar. É Salvador, mas não é rei na sua vida. Essa é a verdade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Você consegue ouvir voz profética? A palavra de Deus sendo pregada de uma forma profética, te esclarecendo os mistérios de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está dizendo isso. Se alguém ouvir a minha voz, você acha que você vai ouvir a voz de Jesus? Pode até ouvir. Mas a voz de Jesus que Ele quer que você ouça é aqui na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas a cabeça é Cristo. E você sabe em que parte do corpo fica a boca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Segura aí no 20. Cearei com ele e ele comigo. Olha a justiça do rei. Quando o rei entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é uma ceia. É uma mesa como a mesa do Shabá. Amém? Primeira coisa que ele vai fazer é uma ceia. E vai cear com você. Porque ele não entra para reinar, porque ele precisa reinar. Porque ele quer ter um reino. Não, ele entra para reinar porque, pela misericórdia dele, Ele sabe que a gente não consegue reinar, a gente não consegue dirigir. E se a gente continuar assim, nós vamos encontrar muita derrota. E quando Ele começa a reinar, coloca a nossa vida no rumo certo,
diante dos homens e diante de Deus. Amém? 21. Ao vencedor, aquele que vencer, ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono. Então você compartilha do trono desse rei justo. Você compartilhará do trono. O trono é dele. Darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Vai. Aquele que tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Dê um aplauso a Yeshua. Aleluia, vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos ter um momento de oração. E nesse momento, pode continuar, essa mesma música. E nesse momento, você vai, todos nós, né? Eu também, eu e você, queridos, eu quero essa glória na minha vida. Eu quero essa glória na minha vida. Eu quero. Eu nunca falaram para mim que eu tinha que abrir a porta oriental. Me ensinaram que este versículo era para eu pregar para os não crentes. Pregação evangelística. Olha, eis que o Senhor está à porta e bate. Abra a porta para Jesus. Foi isso que me ensinaram. Mas o Espírito Santo me ensinou diretamente que este versículo não é mensagem evangelística. Até porque ele foi dado para uma igreja. Igreja de Laodiceia. Esse versículo está revelando para a nossa vida a profecia de Ezequiel, da porta oriental. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, Tu estás nos contemplando nesta hora aqui. Eu me uno aos meus irmãos nesse lugar, para te agradecer pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quando Tu dás uma palavra, o Senhor espera que a obedeçamos, e o Senhor nos dá, porque o Senhor sabe que temos condição de obedecer, não por nós mesmos, mas pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque é o Teu Espírito Santo agora que pega na nossa mão. Deixa o Espírito Santo pegar na sua mão. A porta ainda está fechada. Você consegue até ver a porta, imaginar a porta. A gente imagina tanta coisa, né? Tanta coisa a gente imagina. Se eu pedir para você imaginar um elefante rosa agora, você já imaginou um elefante rosa. Percebeu? Por que as coisas de Deus é difícil a gente imaginar? Ou obedecer, ou a gente acha que é tanta coisa, que é isso, que é aquilo, que é esotérico, que é não sei o quê, né? Vamos largar essas besteiras e vamos fluir no profético de Deus. Imagine a porta com uma maçaneta voltada para você, é a porta da sua vida. E desse lado de dentro tem um trono que você estava sentado nele. Se levante do trono, vai em direção à porta, porque o rei está à porta batendo. E não sou eu que estou dizendo, é ele mesmo, porque é ele que fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato.
E ele falou para a igreja de Laodiceia, que representa a igreja, todas as igrejas, mas principalmente a igreja da era em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Então, se esse versículo fala, e ele fala a todas as igrejas, muito mais a igreja do século 21, que é a igreja que estamos vivendo. Então, é uma palavra para nós. Deixe o Espírito Santo pegar na sua mão e conduzir você até a maçaneta agora. Conduzir você até a maçaneta. E ele com a mão dele, porque sozinho a gente não consegue. E ele com a mão dele sobre a nossa, coloca a nossa na maçaneta. Segure, segure. Veja o Espírito Santo retirando a mão dele e ficando somente a sua e a minha, porque nós temos que abrir. Agora começa a virar a maçaneta. Sinta o estalo da abertura. Tá. Abre a porta, comece a abrir. E você vai percebendo que a luz vai entrando, mas é uma luz muito forte, é uma luz muito maravilhosa, porque não é uma luz comum, é a luz da glória do Rei. E você vai abrindo a porta, e a glória vai entrando, vai inundando, como foi no templo, na profecia de Ezequiel, que a glória inundou o templo. Então ela vai inundando a sua casa é um templo, assim como o templo tem átrio, lugar santo e santo dos santos, 3 partes, nós temos corpo, alma e espírito, 3 partes. E o trono, assim como o trono ficava no santo dos santos, porque a arca é o trono da glória de Jesus, o santo dos santos da nossa vida, o lugar da glória, o lugar do trono, o lugar da arca, é o nosso espírito. Lá no fundo da nossa vida está o nosso espírito, e é para lá que essa glória que agora entrou está se dirigindo. É para esse lugar, é para esse trono, e a glória se assenta no trono, o Rei se assenta no trono, e ele chama agora você para se assentar junto com ele. E a partir de agora, ele não é só o seu Salvador, ele é o seu Rei, e agora ele tem o controle da sua vida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela revelação da tua palavra, ó Rei dos Reis. Obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Com vestes reais, com vestes reais, que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Me prostrarei e agora converse com ele, olhe para ele no trono da sua vida, diga para ele: ah, Senhor, esse trono é seu, esse trono é seu, reina, governa a minha vida, dirija a minha vida. Me prostrarei e adorarei com vestes reais, que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. O Rei está reinando na sua vida.
O rei está reinando. Amém? O rei está reinando. Primeiros decretos do rei. Primeiros decretos do rei. Eu vou citar aqui alguns decretos. Seja livre. Viva em liberdade. A partir de hoje, todo opressor que mantinha a sua vida presa em cadeias, porque às vezes pensamos que nós governamos a nossa vida, mas não somos nós. Muitos outros governam a nossa vida por ação maligna. Mas quando o rei chega, acabou todo e qualquer governo estranho na nossa vida. Um dos primeiros decretos, se não for o primeiro, seja livre. Então toda cadeia, toda prisão, escute bem, toda prisão que mantinha você em cativeiro, de qualquer ordem, decreto do rei, está quebrada, estão anuladas. Todos os verdugos, sabe o que são verdugos? Verdugos são aqueles carrascos que executam a morte ou a tortura das pessoas num reino. Decreto do rei. Todo carrasco, todo verdugo que havia nesse reino que é a sua vida, que te torturava, que te aprisionava, por ordem do rei que governava, que era Satanás. Todo verdugo agora saiam do reino, que é a sua vida. Termina a tortura, termina a prisão, terminam as cadeias, porque tem um rei no trono. A cidade que é a sua vida mudou de comando. O comando agora é do rei Jesus. Há cadeias que vêm por maldição hereditária. Há cadeias que vêm de geração em geração. E você sabe que isso veio na sua história de vida e te alcançou, e você está preso, está presa nesta cadeia. Estava, porque se você abriu a porta oriental hoje, nesse ato profético, o rei assentou-se no trono e o decreto foi lançado. E esse rei, ele não precisa falar duas vezes, basta ele falar uma, que todos obedecem. Todo o reino das trevas obedece, porque o nome dele é sobre todo nome. Só em ser soado o nome dele, todo joelho dos anjos se dobra nos céus, todo joelho dos homens se dobra na terra, e todos os joelhos dos demônios se dobram debaixo da terra. Ele não precisa falar muito. Decreto do rei: haja liberdade neste reino que é a sua vida. Caiam todas as cadeias, saiam todos os verdugos. Viva livre. Toda maldição hereditária seja quebrada, toda maldição lançada, toda maldição feita por obra de feitiçaria, por pragas lançadas, sejam desfeitas. Toda palavra maldita para amarrar a sua vida seja desfeita, em nome de Jesus. Toda dificuldade que você tem de romper na vida, por amarras
que nem você sabe de onde vieram, sejam agora desfeitas. Há um rei agora, há um rei. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos de crente, e pela primeira vez tem um rei sentado no trono da sua vida. Isso não é vergonha, isso é bênção, isso é maravilhoso. Que bom que você foi alcançado por essa revelação. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, e que esses decretos iniciais que foi me dado a falar aqui, eu não vou falar outros, só foi me dado a falar isso. Seja livre. Há um rei na sua vida. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe grandemente, e que você desfrute da presença dele sempre. Vai ter momentos que você vai sentir ela muito forte, vai ter momentos. Desfrute da paz dele. Vai ter momento que ela vai te inundar. Desfrute da alegria dele. Vai ter momento que você não vai se conter e vai rir e não vai conseguir parar, e ninguém vai entender, e vão dizer até que é emocionalismo. Mas se for alegria que o rei, que a presença do rei está trazendo para a sua vida, não importe-se com ninguém. Nós não vamos fazer uma sessão de algo aqui. Eu estou dizendo que algo que pode acontecer. Você está na sua casa, está no seu momento de oração, de repente você pode ser inundado por uma alegria, pode ser inundado por uma paz, pode ser inundado por uma glória. Não tem problema nenhum. Maravilhoso. Pode acontecer na igreja também. Mas não vamos fazer nada coletivo. São as coisas do Espírito. Porque a glória entrou na sua vida. Agora, mais que ter entrado, a glória está reinando. Por um único motivo, você abriu a porta. Ao abrir a porta, você entendeu a revelação da porta fechada. Por que ela era fechada? Para que você pudesse abri-la. É muito simples, mas somente pelo Espírito, por uma revelação direta de Deus que a gente vai receber, vai entender isso. Então, ele agora tem o trono, ele governa, e ele governa com justiça, e os seus atos de justiça, nos seus atos de justiça, vem decretos, e um dos primeiros decretos é uma libertação total para a sua vida. Amém? Amém. Desfrute disso. Desfrute disso. Começou um tempo novo e extraordinário na sua vida. E você vai perceber isso. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Situações que vão acontecer, porque é o Senhor que está dirigindo a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo consolide e te fortaleça você grandemente, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!